Olá pessoal, boa noite. Eu vou fazer para vocês aqui um exercício do livro Van Wyler, né? Oitava edição, do capítulo 2. Eu estou com um problema aqui para gravar a apresentação no software Loom, mas eu vou tentar fazer depois e enviar para vocês, tá? Mas eu vou já adiantar esse exercício aqui, ó. Vou fazer o exercício 2.25. Então, o exercício fala sobre tabelas termodinâmicas, tá? Então, o exercício 2.25 é: determine a fase da água para os seguintes casos, onde nós temos um estado termodinâmico que é definido por temperatura igual a 260 graus e a pressão de 5 megapascal. E um estado termodinâmico, um segundo estado B, que é definido pela temperatura igual a menos 2 graus Celsius e a pressão igual a 100 kPa. Notem que aqui está em mega e aqui está em quilo, tá? Tomem cuidado com isso. Então determine a fase da água. Que fase é essa aqui? É sólido, líquido ou gasoso? Isso aqui, sólido, líquido ou gasoso. Então, primeira coisa, para nós determinarmos a fase da água, nós vamos procurar a tabela no final do livro. Então, hoje eu quero ensinar vocês a usar a tabela, tá? E a tabela que nós vamos usar é a tabela B1. Nós vamos começar pela tabela B11. Propriedades termodinâmicas da água. Apêndice B, né? Propriedades termodinâmicas da água. Então, como é que vocês usam essa tabela? Ó? Ela tem aqui, primeira coluna, temperatura, segunda coluna, pressão, e aí começa, né? Volume específico, energia interna, entalpia e entropia. E aí tem a parte líquido saturado e vapor saturado. E entre eles aqui tem o título. Se lembra que eu falei para vocês do título, né? Mas então vamos começar por partes. Bom, vamos tentar analisar aqui esse primeiro estado. Então, ele me disse que a temperatura é 260 graus e a pressão é 5 megapascal. Então, a gente sempre trabalha com um binômio, né? Se lembra? Então, eu tenho aqui aquele diagrama da água, né? Temperatura, pressão, temperatura, alguma coisa assim. Temperatura, pressão, volume específico, por exemplo, né? Então, eu sei que, vamos colocar aqui, temperatura, volume específico. Então, eu sei que aqui é a região de líquido e aqui é a região de vapor. E aqui é líquido mais vapor, tá? Então, eu sempre tenho um binômio que é mais ou menos assim, ó. Então, eu tenho essa região aqui, deixa eu colocar aqui em cima. E aí nós temos as linhas, ó. Ela faz assim, né? E essas linhas aqui são o quê? Essas linhas aqui são de pressão. Pressão 1, pressão 2, por aí vai. E a pressão é por ordem aqui, a pressão 1 menor que a pressão 2, que é menor que a pressão 3. Então, por exemplo, se eu venho de uma pressão maior para uma pressão menor, a pressão de saturação, o ponto de líquido saturado, vai estar com uma temperatura menor. Então, como é que eu aproveito isso? Ó? Vamos fazer primeiro pela temperatura. Então, vocês veem aqui, 260 graus. Eu venho na coluna da temperatura. Ó. Procuro temperatura. Até aqui é 180 graus. Então, eu tenho que ir para outra página. Tá aqui. Vou aumentando. Cheguei. 260 graus Celsius. Para 260 graus Celsius, ele está me dizendo que a pressão de saturação é 4.688 kPa. Então, aqui eu posso escrever: para 260 graus, a pressão de saturação é 4.688, que é 4,688 megapascal. Ou seja, para essa temperatura, eu estou com uma pressão mais elevada do que a pressão de saturação. Então, vocês podem pensar assim, ó. Quanto maior a pressão, mais ele comprime o meu fluido e a tendência dele é ficar mais junto, mais comprimido. Se ele está mais próximo às moléculas, ele está no estado líquido
E se ele tiver com pressão menor do que a pressão de saturação, a tendência é que ele se expanda mais. Então ele vai estar no estado gasoso. Então são duas formas de fazer. Se para uma determinada temperatura a pressão que você tem é maior do que a pressão de saturação, então ele é líquido. A outra forma é vocês pegarem a pressão de saturação. Então vocês vêm aqui na mesma tabela, né? Essa aqui é a tabela B11. Então eu começo com a temperatura. A tabela B12, a primeira coluna é da pressão. Então vocês pegam aqui 5 megapascal, que está aqui, ó. 5.000 kPa é igual a 5 megapascal. Para 5 megapascal, a temperatura de saturação é 263. Então, se a temperatura está abaixo da temperatura de saturação, quer dizer que ela é líquido, né? Porque essa aqui é a temperatura de saturação. Então, nós estamos nesse ponto aqui, ó. Vamos dizer, né? Se eu colocar aqui essa pressão de 5 megapascal, então o nosso ponto A está aqui. Entenderam? Então, são duas formas, né? Ou você analisa pela temperatura de saturação, que é a tabela B11 e compara a pressão, ou você pega a pressão como referência, vai na tabela B12 e compara com a temperatura de saturação. As duas formas vai te mostrar que ele é um líquido, né? Para a letra B, tá mais fácil, ó, porque como ele tá menos 2 graus, ele tá sólido. Tá, essa temperatura aqui você considera que é praticamente temperatura atmosférica, né? Então ele está na fase sólida. Tem um outro exercício que eu quero fazer aqui também, que é bem interessante, deixa eu ver aqui. É o 2.34. Então o 2.34 fala o seguinte, ó. Encontra as propriedades que faltam entre P de pressão, temperatura, V de volume específico e X, que é o título, para R104. R104A é um refrigerante que é utilizado em sistemas de ar-condicionado. Ele, se não me engano, ele é um hidrocarboneto, tá? Não me lembro qual é o hidrocarboneto, mas ele é um hidrocarboneto. Então, para dois estados aqui, ó. Estado A, onde você tem a temperatura de menos 20 graus Celsius, e pressão de 450 kPa. E o estado B, onde nós temos pressão de 300 kPa e volume específico de 0,092 metro cúbico por quilograma. Aí aqui ele pede para nós calcularmos o que falta: pressão, temperatura, volume específico e o título. Essa canetinha está acabando, né? Então, mesma coisa, nós vamos na tabela, só que agora é a tabela do refrigerante 104A, do R104A. Então vocês venham aqui, ó. Pessoal, não é R104, é R410. Errei aqui, ó. R410A. Esse está no tabela. Está na tabela B4, ó, página 693. B4.1. Propriedades termodinâmicas de R410A saturada. Então, novamente, né? Temos a temperatura, pressão, volume específico, energia interna, entalpia e entropia. Então, primeiro, temperatura menos 20 graus. Então, vamos lá, pessoal. Menos 20 graus, ele começa a menos 60, vai indo aqui, menos 20 graus. A pressão de saturação é 399,6. Então, para essa temperatura aqui, ó, pressão de saturação é 399,6 kPa. Se a minha pressão é maior do que a pressão de saturação, o que ele está fazendo com o fluido? Ele está comprimindo.
Ou seja, ele é um líquido comprimido, ó. Ele está aqui na região de líquido. Ele está com uma pressão maior que a pressão de saturação. Então, basta... ele é um líquido comprimido. E aí você vai na tabela aqui, ó. Como você sabe que ele é um líquido comprimido, para líquido comprimido você pode pegar as propriedades saturadas, né? Então, ele é um líquido, ele tem aqui, como ele é um líquido comprimido, o volume específico é o volume do líquido saturado. A energia interna é a energia interna do líquido saturado, tá aqui. É só vocês irem pegando, tá? Entalpia também. É só vir na linha do menos 20 aqui e ir pegando todo mundo do líquido saturado. E quanto que é o título, né? Ele perguntou aqui, o título. Quanto que é o título para o líquido saturado? O título para líquido saturado, ó, não tem vapor nenhum. Então o título para líquido saturado é 0. E se ele tivesse aqui no vapor saturado, o título seria 1. Então esse é o título, né? Letra B. Pressão 300 kPa e volume 0,092. Bom, aí que já começa, né? Você vem aqui na tabela dele, ó, saturado ou superaquecido. A pergunta é aqui, nessa parte B, ele é líquido, ele está na região de líquido mais vapor, né? Na região aqui, 2 fases, ou ele é um vapor superaquecido? Então vocês têm que pegar o 300 kPa, a primeira coisa, e aqui na propriedade do R410 saturado. Bom, procura 300 kPa. Ó, ele tem 269,6 e 329. Então, para temperatura de menos 30 graus, a pressão de saturação é 269. Para temperatura de menos 25 graus é 329. Então, 300 está entre os dois aqui, ó. E o volume específico do líquido saturado, é 0,000, né? Tá muito baixo. E do vapor saturado, tá aqui 0,07. E aqui é 0,094. Então ele está com um volume específico aqui, ó, 0,092. Então ele está com um volume maior do que o intervalo entre esses dois aqui. Então significa que ele está provavelmente aqui na parte de vapor superaquecido, ó. Então ele está na parte de vapor superaquecido. Deixa eu ver aqui. 300. Ou você procura aqui na parte de superaquecido, né? Superaquecido, a gente tem que 300 kPa, estão vendo? Ó, na página 695. E eu tenho um volume específico aqui, 0,089 e 0,098. Então ele está entre 0 grau e menos 20. Entendeu? Aí vocês têm que pegar e fazer uma interpolação, ó. Eu coloco a temperatura e volume específico, né? Eu sei que para temperatura, isso aqui eu estou pegando da tabela de 300 kPa, tá vendo? Aqui, ó. 300 kPa, tabela na página 695, na parte superior. Eu tenho menos 20 e 20 graus. Então, menos 20 e 0. E quanto vale o volume específico? Para menos 20, ele vale 0,08916. E para só um pouquinho, e para 0 graus ele vale 0,09845. Então vocês vejam, ó, que o 0,92 ele está entre esses dois, né? Aqui a gente teria o 0,092. Está entre esses dois números, ou seja, a temperatura ela está entre
essa temperatura é maior que 20 graus, que menos 20, e é menor que zero. Ou seja, ela está entre 0 e 20 graus. E como é que você faz? Ó, tem que fazer uma interpolação, né? Então essa interpolação é... Sim, T, interpolação assim, T menos 20 dividido por 0 menos 20 é igual a... Aí você pega o teu volume específico referente a T, né? 0,092 menos o valor mínimo, né? Que é 0,089. 8916 dividido por o máximo, que referente a 0 grau, 0,09845 menos o mínimo referente a menos 20, 0,08916. Então é só fazer essa subtração aqui, né? Fazer essa divisão, aí você multiplica esse por esse e depois soma com 20. E aí a tua temperatura vai dar alguma coisa ali entre... Deve ser 3 deve dar mais ou menos uns... menos 14, imagino. Que seja alguma coisa assim, tá? Entenderam? Então treinem fazer essa interpolação, treinem bastante fazer os exercícios, que isso é importante para vocês calcularem, tá, as propriedades. Aí qualquer dúvida vocês me avisam, tá? Pessoal, bons estudos aí.